Atos capítulo 1, a partir do versículo 1, irmãos. Se você quer saber como começou a igreja, é só ler Atos capítulo 1. Ou ler o livro de Atos. Capítulo 1, versículo 1 diz assim: Fiz o primeiro tratado, ó Teófilo, acerca de tudo que Jesus começou, a não só a fazer, mas a ensinar, até o dia em que foi recebido em cima, depois de ter dado mandamentos pelo Espírito Santo, aos apóstolos que escolhera, aos quais também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas e infalíveis provas, sendo visto por eles por espaço de 40 dias, e falando do que respeita ao reino de Deus. E estando com eles, determinou-lhes que não se ausentasse de Jerusalém, mas que esperasse a promessa do Pai, que, disse ele, e de mim ouviste, porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Aqueles, pois, que se haviam reunido, perguntaram-lhe, dizendo: Senhor, restaurarás tu nesse tempo o reino a Israel? E ele disse-lhes: Não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder, mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-ei-me testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, até os confins da terra. E quando dizia isto, vendo, ele foi elevado às alturas, e uma nuvem o recebeu, e ocultando os seus olhos, e estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto dele se puseram 2 varões vestidos de branco, os quais disseram: Varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir, assim como para o céu o viste ir. Então voltaram para Jerusalém, do monte chamado das Oliveiras, o qual está perto de Jerusalém, à distância do caminho de um sábado, e entrando subiram ao cenáculo, onde havia Pedro, Tiago, João, André, Felipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o Zelote, e Judas, filho de Tiago. E todos esses perseveraram unanimemente em oração e súplicas com as mulheres Maria, mãe de Jesus, e com seus irmãos. Amém? Pode se assentar, irmãos? Hoje é um culto de ensino. Aqui vemos que Jesus, ele não só fazia, mas ele ensinava. Porque tem 2 maneiras, irmão, de você ensinar. Uma você ensina com a sua vida, e outra você ensina falando. O bom é a gente ensinar com a vida e falando. E Jesus, ele era diferente de todos, porque a vida dele não tinha nenhum erro, nada que falar dele. Jesus não pecou, nunca vai pecar e nunca pecará. Então Jesus é o maior mestre, será o maior mestre de todos os tempos e vai continuar sendo. Então Jesus, ele ensinou os discípulos depois da sua ressurreição. Ele apareceu mais para os discípulos por um espaço de 40 dias, e através do Espírito Santo ele começou a falar a respeito do reino de Deus, e dar mandamentos para os discípulos. E ele diz para que os discípulos esperassem a promessa do Pai, que eles tinham recebido. A gente vê em Lucas 24, versículo 49, se eu não me engano. Eles receberam a promessa para que eles ficassem em Jerusalém, até que do alto eles fossem revestidos de poder. E Jesus orienta, lembra da promessa, então vocês ficam firmes, espera na promessa, até a promessa se cumprir. Porque João batizou com água, mas vocês vai ser batizado com o Espírito
Santo. Amém? Então nós participamos do batismo, nós aceitamos Jesus, participamos do batismo nas águas. O batismo nas águas, quem batiza é o homem. É o homem que coloca a gente na água e batiza em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas o batismo com o Espírito Santo, quem batiza é só Deus. Então tem coisa que um homem pode fazer, mas tem coisa que é só Deus que faz. Ninguém pode batizar ninguém com o Espírito Santo, é somente Deus que nos batiza com o Espírito Santo. Então, em nome de Jesus, já é uma lição para mim e para a sua vida. Se você está esperando batismo com o Espírito Santo de homem, tome cuidado, porque nós devemos esperar de Deus. De Deus. Porque foi Jesus que prometeu que o Pai enviar o Espírito Santo. E Jesus rogou ao Pai para que o Pai enviasse o Espírito Santo. Jesus prometeu, e Jesus ficou rogando ao Pai para que enviasse o Espírito Santo. E Deus enviou no dia certo e na hora certa, e os discípulos, o apóstolo, aqueles que estavam reunidos, 120 pessoas, foram batizados com o Espírito Santo. Tinha homem, tinha mulher, todos eles receberam um batismo com o Espírito Santo. Línguas repartidas como de fogo pousaram sobre cada um deles, e todos eles foram cheios. Então, em nome de Jesus, vale a pena em você receber o ensino de Jesus. Vale a pena em você receber as instruções de Jesus. Vale a pena em você receber os mandamentos de Jesus. Porque quando Jesus nos ensina, quando Ele nos orienta, quando Ele nos dá a direção, a gente pode ficar tranquilo, porque se Ele deu a direção, deu a promessa, falou que ia acontecer, no tempo certo vai acontecer. Então continue na oração, continue recebendo a instrução de Jesus, continue recebendo o ensinamento dele, continue esperando a promessa. Continue esperando no Senhor. E vemos que, quando Jesus falou para eles ficar esperando a promessa, os discípulos perguntaram: vai ser nesse tempo que você vai restaurar o reino a Israel? Porque eles esperavam a restauração de Israel. Eles esperavam que Israel fosse restaurado. Aí Jesus disse para ele: não vos pertence saber os tempos e as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Versículo 7. Então, irmão, tem coisa que é só Deus que sabe. Tem coisa que não está no nosso tempo, que está no tempo de Deus. Tem coisa que não somos nós que estabelecemos. Tem coisa que não somos nós que fazemos. Tem coisa que é Deus que faz. E tem hora, irmão, que Deus não fala para nós o dia que vai ser, a hora que vai ser, o tempo que vai ser. Ele não fala, Ele só fala para a gente confiar e esperar. Ele não diz vai ser hoje ou vai ser amanhã. Tem hora que Ele fala: não pertence a você saber o dia nem a hora. Mas saiba de uma coisa, irmão: se Deus falou que vai restaurar, Ele vai restaurar. Ele é fiel para cumprir com as suas promessas, Ele é fiel para cumprir com a sua palavra. Mas olha que interessante, irmãos, isso é muito maravilhoso. Enquanto Jesus estava ensinando eles, falar para eles ficar focados na promessa, esperar a promessa, eles já levaram a conversa para o lado de restauração. Aí Jesus falou: não pertence a vocês saber o tempo. Aí Jesus volta para o lado da promessa de novo. Jesus volta para a promessa de novo. Então, irmãos, foca na promessa. Foca naquilo que Deus te prometeu. Foca no que o Senhor falou para você. E só espera no Senhor, confia na promessa. Sabe que às vezes qual que é o nosso problema? É ficar focado no tempo. E o tempo de Deus é diferente do nosso. O tempo de Deus não é igual ao nosso. Se um dia para Deus às vezes é 1000 anos, e 1000 anos às vezes é como um dia para Deus. Como eu já falei, tira 100 anos da eternidade, continua ficando eternidade. Tira 10 anos daqui para nós, já faz falta. Mas lá para Deus não faz. Porque o tempo de Deus é diferente do nosso. É claro que Deus às vezes usa o tempo aqui e age, mas o tempo de Deus é diferente, gente, irmão. Ele age no tempo e na hora certa. Então os discípulos viraram para o tempo da restauração, mas Jesus volta o foco para a promessa. Então Jesus está falando: não fica preocupado com o tempo, fica preocupado com a promessa.
Porque promessa de Deus, ela se cumpre, irmão. Promessa de Deus, ela se cumpre. Então, em nome de Jesus, fica focado naquilo que Deus falou que vai acontecer. Aleluia! Eu estava conversando com a irmã, e a irmã falou, às vezes as coisas não é no nosso tempo. E não é. E quando a gente espera no tempo de Deus, acontece. Então é só esperar em Deus, mas não ficar querendo no nosso tempo, porque não acontece no nosso tempo. Porque Deus sabe a hora que Ele tem que fazer. Já diz Eclesiastes, há tempo para tudo debaixo do sol. E há tempo para todas as coisas. Agora não significa que Deus não vai cumprir a promessa. Agora não significa que Deus não vai fazer aquilo que talvez a gente está perguntando. Eles fizeram uma pergunta de restauração. Deus não falou que não ia restaurar. Deus só falou para eles não ficar preocupados com o tempo, que o tempo não pertencia a eles, mas somente o tempo que o Pai já tinha proposto. Olha isso aqui, irmão, é muito interessante. O Pai já estabeleceu um tempo. Deus já tem um tempo estabelecido para todas as coisas, irmãos. Isso não é maravilhoso? Deus já tem um tempo estabelecido. O que Jesus está falando para eles? Jesus podia falar, não, eu não vou restaurar. Mas é claro que Jesus não ia falar isso, que Ele ia restaurar. Mas Jesus falou, não, já tem um tempo estabelecido. Ou seja, vocês não vão saber o tempo, mas já tem um tempo estabelecido. Então saiba que já tem um tempo estabelecido de restauração para a tua vida. Já tem um tempo estabelecido para Deus mudar a situação que talvez você esteja orando. E tem um tempo estabelecido para a volta de Jesus. E para a restauração de uma alma, de uma vida e de todo o povo de Deus, o tempo está na mão de Deus, irmãos. O tempo está no Senhor. Só espera nele. Confia nele. Fica firme na presença dele. Não saia do caminho de Deus. Não saia da direção de Deus. Porque se a gente sai da direção, irmão, aí fica complicado. Aí fica complicado. Mas Jesus diz no 8, mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis-me testemunha, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Jesus está falando, o tempo da restauração não pertence a vocês, mas fica aí, que vocês vão receber poder. E vocês vão ser testemunha, tanto em Jerusalém, em Samaria, ou em Jerusalém, na Judéia, em Samaria, até os confins da terra. Então, ou seja, fica aí que a promessa do Espírito Santo vai acontecer na vida de vocês. E o que eles fizeram, os irmãos? Eles ficaram esperando. Eles ficaram esperando a promessa acontecer. Eles fizeram o que Jesus pediu para eles fazer. E o que Jesus espera de nós como igreja dele? Que a gente espere a promessa dele sobre a nossa vida. Que a gente fique na posição que ele falou para a gente ficar. Que a gente fique aguardando aquilo que ele falou para a gente aguardar. Se Jesus falou para mim e para você, ó, fica firme, busca a minha presença, fique em oração, busca o batismo com o Espírito Santo, busca a minha face, eu vou fazer isso na sua vida, vamos só aguardar e esperar. Não tem outra coisa que a gente pode fazer, a não ser esperar em Deus. Não diz no Salmo 40, esperei com paciência no Senhor. E Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Tirou-me no charco de lodo. Colocou os meus pés sobre a rocha. E colocou um novo cântico na minha boca. Muitos ouvirão e temerão ao Senhor. Algumas ainda falam que me tirou de uma cova. Então imagina a situação do salmista, irmão. Próximo à morte. Mas o Senhor tirou o salmista daquela situação. Mudou a situação dele e colocou um novo cântico na boca dele. Então espera em Deus. Espera a promessa do Pai. Fica firme nele. Só vai orando e buscando. Porque foi isso que eles fez, irmão. Eles oraram e buscaram. Só ficaram unidos em oração. E o que você não pode fazer com os pés, o que você não pode fazer com as mãos, nós podemos fazer com a oração. Com a oração.
Tem hora que é momento, irmãos, tem hora que é momento da gente ficar parado. Parado no que sentido? Parado, irmãos, não é só parado físico, eu falo espiritualmente esperando um revestimento. Porque tem hora que a gente quer agir, tem hora que a gente quer fazer, e Deus fala, não, agora é o momento de você ficar parado. É o momento de você ficar esperando. Parado não significa que você está morto espiritualmente. Parado significa que você está esperando a promessa de Deus. Porque os discípulos não saíram do cenáculo enquanto eles não foram revestidos de poder. E se nós formos analisar, o Espírito Santo desceu na festa de Pentecoste. E Jesus apareceu para eles no espaço de 40 dias. E nós sabemos que a festa de Pentecoste era 50º dia, que era o dia da colheita, que dava 50 dias. Então, ou seja, até os 40 dias que Jesus ficou, até eles receber, foi mais 10 dias. Eles ficaram 10 dias em oração, esperando receber o Espírito Santo. Significa que eles não sabiam nem a hora, nem o dia, irmão. Eles ficaram orando, esperando. Mas aconteceu. Eu não sei para mim, para você, quantos dias é, quantos meses é, quantos anos, mas eu sei que vai acontecer. Uma coisa eu sei que vai acontecer. Eles não desistiram, irmãos. 120 orando, buscando, unanimemente, no mesmo propósito, na mesma direção. Senhor, estamos aqui esperando a promessa. Estamos aqui aguardando o Espírito Santo. E eles ficaram ali em união, orando, até que o Espírito Santo desceu sobre a casa onde eles estavam assentados. E todos foram cheios do Espírito Santo de Deus. Língua repartida como de fogo pousou sobre cada um deles, irmãos. E todos foram cheios do Espírito Santo do Senhor. E depois disso, o que eles fizeram? Saíram e começaram a testemunhar. Isso é maravilhoso, irmão. Isso é maravilhoso. Você não vê o nosso irmão testemunhando? Teve o tempo dele ficar parado. Teve o tempo dele esperar. Mas e depois? Teve o tempo de contar o testemunho. Então hoje você pode estar falando, meu Deus, eu queria tanto receber essa vitória, essa promessa para mim testemunhar. Eu queria tanto receber essa bênção, essa promessa, isso acontecer, para mim chegar lá e testemunhar na igreja, testemunhar onde eu estiver. Olha o que Jesus fez na minha vida, eu recebi o batismo, eu recebi essa bênção, eu recebi essa promessa, eu recebi isso de Deus. A gente quer às vezes testemunhar, a gente quer dar glória a Deus, a gente quer glorificar a Deus de uma forma extraordinária. A gente quer, mas tem o tempo da gente esperar. E a gente tem que saber esperar. A fé, irmãos, a fé. A fé é isso, é esperar em Deus. A fé não é quando a gente vê. A fé é quando a gente espera e sabe que Deus vai fazer. A fé não é algo só visível. Eu vejo aqui, eu vejo esse púlpito, eu creio que ele está aqui, porque eu estou vendo. Agora, se não tiver, será que eu creio que Deus pode trazer um e colocar um aqui? Então, a fé é crer naquilo que você não está vendo. A fé é você ter a certeza que Deus vai fazer, mesmo não existindo aquilo. Olha o que Deus falou para Abraão, irmão. Se a gente for parar para pensar, tinha que ter muita fé. E Abraão foi imputado justiça nele, foi pela fé. Às vezes a gente pensa que as pessoas do Antigo Testamento, talvez se você pensa isso, se a pessoa foi salva só porque ela cumpriu a lei, não, a pessoa tinha que ter fé. Abraão foi imputado justiça porque ele tinha fé. Então no Antigo Testamento as pessoas tinham que ter fé também. Tinha que confiar no Senhor. Não é diferente não, por isso que nós somos filhos de Abraão. Porque nós temos que ter fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. E aqueles que se achegam a Deus, têm que saber que Deus é galardoador daqueles que o buscam. Então que eu e você tenhamos fé. Deus falou para Abraão, Abraão, sai da sua terra. Sai da terra, do país. Sai da sua parentela, no meio dos seus parentes. Agora sai da casa do seu pai. E vai para a terra que eu te mostrarei.
Já pensou, irmão, você sair da sua terra? Sair dos seus parentes, onde ali talvez seus parentes ajudem você, dão uma força para você, na terra ali que você conhece todo mundo, e da casa do seu pai, que às vezes seu pai te ajuda. Ir para uma terra que você nem viu ainda. Imagina Abraão chegando para a mulher dele, para Sara, Sara, Deus falou isso comigo. E naquela época, irmão, tinha vários deuses já. Abraão fala, esse Deus, e na terra de Ur, se eu não me engano, ali as pessoas adoravam outros deuses. Esse Deus que falou comigo é diferente. Esse Deus que falou comigo é diferente. Então vamos, aí chega na Sara, a Sara concordou, senão ela não ia, né? E Sara foi. Mas é preciso ter fé para acontecer isso. Então tenha fé, irmão, que a promessa de Deus vai se cumprir na sua vida. Ah, eu queria saber o dia e a hora, mas Deus não fala. Como é bom a gente saber o tempo. Tem coisa que Deus fala o tempo, mas tem coisa que Deus não fala. Aí nós vamos fazer o quê? Esperar. Esperar em Deus. Desistir? Nós não podemos desistir. Nós temos que continuar. Abraão, se eu não me engano, ele recebeu a promessa com 75 anos. Deus chamou ele. Abraão foi ter filho com 100 anos. Então imagine, 25 anos para ter um filho. Então olha a espera, esses homens esperaram. E eu e você temos que esperar também. Mas e agora? Como que a gente espera? Espera em obediência. Irmão, nós temos que esperar no lugar certo. Jesus falou, ó, fica em Jerusalém. É em Jerusalém. Não é em Samaria, não é em outra cidade, não é em outro bairro, é em Jerusalém. Fica em Jerusalém, cidade escolhida, cidade santa. Vou só traduzir um pouquinho para nós. Fica na minha presença. Porque não tem como receber promessa de Deus condicional fora da presença de Deus. Não tem como. Às vezes Deus faz promessa na vida das pessoas, irmão, e na nossa, se nós não vigiarmos. Se a gente sai da obediência, sai do foco, a promessa demora para se cumprir. Aí você fala, nossa, Deus falou que ia fazer isso, e tem promessa que é condicional. Quando Deus fala, fica, obedece, fica firme, que na hora certa eu vou cumprir a promessa. Aí a gente sai da obediência a Deus, aí Deus não cumpre aquela promessa. Deus não é obrigado a cumprir com alguém que está fora da presença dele, se é condicional a promessa, se depende de nós fazer algo e ficar firme na presença dele. Aí fala, mas por que Deus não cumpriu? Por que Deus não fez? Irmão, talvez algo, porque não chegou o tempo, uma dessas porque não chegou o tempo, e a outra talvez porque nós não ficamos na posição. E se nós não ficar na posição, não cumpre a promessa na nossa vida. Então fica na presença. Espera no Senhor. Fica firme na presença dEle. Mas está acontecendo isso, está acontecendo. Não importa, irmão. Fica na presença de Deus. Fora da presença de Deus, certas promessas não se cumprem na nossa vida. Fora da presença de Deus, o que Deus tem para nós, às vezes não se cumpre. Fica firme. E segundo, fica em oração. Esperar em Deus, irmão, não significa que a gente não tem que fazer nada. Esperar em Deus, a gente tem que continuar orando, continuar estudando a Bíblia, continuar firme, continuar exercendo a nossa fé, continuar exercendo a nossa prática cristã. Quando fala ficar parado, não significa ficar sem buscar a Deus. Significa não exercer aquele ofício antes do tempo. Como os discípulos não saíram para evangelizar, não saíram para pregar antes de receber poder. É isso. Então agora eles ficam orando, continuam em comunhão, continuam em oração. Então continue em oração. Continua buscando a Deus. Continua firme na presença de Deus. Não saia por um minuto da onde Deus falou que é para você ficar, irmãos. Eles perseveravam. Eles continuavam. Foi algo contínuo, não foi algo passageiro. Foi algo que eles continuou esperando, orando uma promessa do Senhor. Não desista, irmãos, de buscar a Deus. Não desista de suplicar. Não desista de clamar. Faça igual aquela viúva.
Ficou falando para aquele juiz injusto: julga a minha causa, julga meu juiz. Não queria julgar, que não temia a Deus, não temia homem. Não queria julgar a causa da senhora. Aí que ela ficou importunando ele, falou. Ele se sentiu importunado, né? Porque a mulher só estava pedindo justiça. Ele que se sentiu importunado. E ele ficou até que um dia ele falou: eu não temo a homem, não temo a Deus, mas eu vou julgar a causa dessa mulher, para essa mulher não ficar importunando mais. E Deus não falou: se esse homem injusto julgou a causa dessa viúva, e eu não vou fazer justiça aos meus escolhidos que clamam a mim de dia e de noite? Aí ele diz também: se quando o Filho do Homem voltar, será que ele vai achar fé na terra? O que ele está falando? De uma oração perseverante, porque no capítulo 1 Jesus fala isso: o dever de orar sempre sem desfalecer. Então os discípulos ficaram mais 10 dias orando sem desfalecer, até a promessa se cumprir. Então, enquanto a promessa não aconteceu ainda, irmão, continua firme orando. E pastor, depois que a promessa acontecer, continua firme também. Depois que a promessa continua mais firme ainda, continua orando, continua buscando, continua clamando. Porque a promessa acontece na nossa vida e a gente tem que ser grato a Deus, testemunhar de Deus, anunciar o que Ele fez na nossa vida e continuar. As promessas de Deus, irmão, não é para a gente sair da presença de Deus. Nós não podemos fazer igual o povo de Jerusalém. O povo de Jerusalém tinha a promessa de entrar na terra que mana leite e mel. Nós sabemos que muitos não entrou, milhões não entrou. Aproximadamente de 1 a 2 milhões de pessoas não entrou. Dos que saíram do Egito, somente Josué e Caleb e as gerações que veio depois, dos filhos daqueles que saíram do Egito, a segunda geração. E quando entraram na terra prometida, que tinham promessas de Deus de tempo, tudo, ainda não valorizaram, se afastaram de Deus quando receberam a promessa. Então, quando você receber a promessa, não se afaste de Deus. Receber a promessa, eu falo, é quando a promessa se cumprir. Quando a promessa se cumprir na sua vida, não se afaste de Deus. Pelo contrário, falei, graças a Deus, Deus me abençoou. E agora que eu fico firme mesmo. Agora que eu persevero. Agora que eu dou glória a Deus mais mesmo. Agora que eu permaneço mesmo para a glória de Deus. Ser grato a Deus. Eu faço questão sempre, irmão. Se um dia esquecer, que Deus me perdoe. Mas às vezes alguma coisa que a gente vai se reunir, alguma coisa que a gente vai comemorar, eu sempre falo, se Jesus não tivesse me salvado, eu não tinha nada. Porque a gente tem que ter essa consciência. A gente tem que ter essa consciência, porque se não fosse Jesus salvar a gente, o que nós teríamos, irmão? Eu mesmo tenho essa consciência. Se Jesus não tivesse entrado na nossa vida, as promessas de Deus iam se cumprir como? Como que nós íamos ter a paz, ou a alegria, ou a salvação, ou aquilo que Deus tem para nós hoje, ou aquilo que Ele tem para nós no futuro? Como que nós iríamos ter isso se Jesus não tivesse nos salvado? Porque eles puderam receber o Espírito Santo? Porque Jesus salvou eles. Porque eles tinham a certeza da volta de Cristo? Porque Cristo falou que ia voltar e tinha entrado na vida deles. Então, irmãos, as promessas de Deus se cumprem na nossa vida, porque Jesus entrou na nossa vida. Então nunca esqueça de Jesus. Jesus é o foco de tudo. Jesus é tudo que a gente precisa. Jesus é tudo que a gente precisa. E nós vemos também que os discípulos, quando Jesus acabou de dar instrução para eles, no espaço de 40 dias, Jesus foi elevado ao céu. E os discípulos ficaram fitados os olhos, viu Jesus sendo elevado. E de repente apareceu 2 varões entre eles, entre Jesus, e falou para eles, esse mesmo Jesus, que vocês estão vendo subir, da mesma forma que vocês viram subir, vocês vão ver ele vir. Olha que promessa maravilhosa. Olha que promessa maravilhosa. Vocês estão vendo ele ir, mas vocês vão ver ele voltar também. Vocês estão vendo ele se ocultar entre as nuvens, mas ele também vai voltar entre as nuvens para a glória de Deus. Então nosso Jesus subiu, mas ele vai vir também entre as nuvens para a glória de Deus. Aleluia. Nosso Jesus vai voltar à igreja. E vai nos buscar para a glória do nome dele.
Oh, Deus maravilhoso. Glória a Deus. E depois que eles receberam a instrução, viram Jesus subir do Monte das Oliveiras, você vê que no Monte das Oliveiras tem um mistério, irmão. Monte das Oliveiras. É ali que Jesus vai voltar, no Monte das Oliveiras. Ali que a glória de Deus saiu do templo. No Monte das Oliveiras que a glória de Deus foi para lá. Então, no Monte das Oliveiras onde o Senhor vai voltar. E entrando, subiram ao cenáculo, onde havia Pedro, Tiago, João, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu. Na nossa tradução, onde havia pastor Everton, missionária Letícia, diácono Ademir, irmão Heraldo, diaconisa Dalgisa, irmã Valquíria, irmã Cida, irmã Luana, irmã Giane, irmã Maria, irmã Fátima, todos unidos, irmão Lincoln, unidos em oração. Aleluia. Nós viemos aqui para buscar o Senhor nessa noite. Nós viemos aqui para buscar a face de Deus. Que eu e você continuamos unidos, orando, buscando ao Senhor. Que eu e você continuamos confiando nas promessas. E se hoje você talvez entrou aqui, eu acho que eu vou desistir. Eu acho que eu vou parar, mas faz tanto tempo que eu estou esperando. Faz tanto tempo que não acontece. Vai acontecer, irmão. Mas lembra, nós temos que ficar na obediência e na posição. Senão não acontece. Então tem que ficar na obediência e posição. É só vocês voltar lá atrás e ver os nossos irmãos que saíram do Egito. Não era para eles caminhar 40 anos no deserto. Não era para eles caminhar tudo isso. Mas pela desobediência, Deus falou, vocês vão caminhar até morrer toda essa raça aí. Deus falou desse jeito. Vocês vão caminhar até morrer toda essa geração. Então, irmão, tem horas, se a gente não obedece, a gente fica rodeando no deserto. Fica rodeando na mesma situação. Mas por que não muda? Aí Deus fala, você não muda. Eu ri assim, irmão, mas é verdade. Deus fala para eles, tem que mudar também. Às vezes a gente quer mudar a Deus. Irmão, é nós que precisa ser transformado. Às vezes a pessoa quer mudar a Bíblia. Irmão, nós não tem que mudar a Bíblia, é a Bíblia que tem que mudar nós. Então não é Deus que precisa mudar, é nós que precisamos mudar. Deus é perfeito, é nós que somos imperfeitos. Então é só nós obedecermos, é só nós ficarmos na posição, é só nós esperarmos em Deus que a promessa se cumprirá. Não vamos ser igual nossos irmãos que ficaram murmurando no deserto. Irmão, murmuração irrita Deus. Murmuração atrai a ira de Deus. Murmuração é ruim demais, irmão. É nós mesmos. Você já ficou perto de uma pessoa que murmura? Meu Deus do céu, irmão. Imagine se nós se irrita. Imagine Deus. Sabendo que salvou a pessoa. Eu não fiz nada pela pessoa, mas imagine Deus que salvou a pessoa, abençoou a pessoa, tirou a pessoa lá do charco de lodo, deu um monte de coisa para a pessoa fica murmurando ainda. Se a gente já fica meio abismado, imagine Deus. Fala, meu filho, pelo amor de Deus, para com essa murmuração aí. Para com isso. Irmão, não é a hora de murmurar, é a hora de agradecer. Agradece pela salvação de Deus ter entrado na sua vida. Agradece por Jesus ter te salvado. Agradece por você estar vivo. Agradece por você estar aqui até no Brasil. Agradece por tudo que Deus tem feito. Nossos irmãos na China estão sofrendo, irmãos. Tem muita gente passando por muitas coisas. Nós temos que agradecer a Deus. Não que nós somos melhor, que Deus fortaleça eles, que Deus abençoe eles. E bem-aventurado é aquele que morre por amor a Cristo. Eles receberam um fardo que nós não recebemos. Mas Deus sabe a condição de cada um. Mas vamos agradecer a Deus. Não vamos murmurar, não vamos reclamar. Só vamos agradecer ao Senhor. Porque se a gente vê, a gente tem mais motivo de agradecer do que reclamar. Aliás, a gente não tem nem motivo para ficar reclamando. Nós temos que agradecer. Então fique na promessa. Espere na promessa. Fique na instrução de Jesus. O que Ele falou para você, fica esperando nele. Eu não sei o dia, nem a hora, nem você, mas a hora vai acontecer. Amém?